Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Saiu uma pesquisa Genial Quest apontando que a maioria dos brasileiros acredita que Lula não deve ser reeleito. Não deve ser no sentido de, acreditam eles que o presidente não merecerá uma nova chance. Não é que eles estão opinando que Lula não será reeleito. 55% dos eleitores avaliam que Lula não tem que ser reeleito em 2026. 42% acham que ele merece uma nova chance. 3% não sabem e não responderam. É um resultado, obviamente, devastador para o presidente. A Mônica tem outros recortes desta pesquisa. Bom dia para você, Mônica. Oi, Megali, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia a todos. Só pegando o teu gancho da tua, antes de eu falar do meu recorte, né? Obviamente que é um resultado ruim para o presidente, porque ele está no cargo. Agora, você veja que a população está azeda, vamos dizer assim, está chateada, está com praticamente todos os políticos, né? Quando você pergunta assim, qual é a chance do eleitor votar nas pessoas? 49% dizem que não votariam no Lula, 47% dizem que sim. Bem ruim, né? 49%, metade do país dizendo que não vota no presidente da República. Agora, quando você coloca o nome do Bolsonaro, 54% dizem que não votariam nele, 39% dizem que sim. Quando você bota o nome do Haddad, 50% não votariam nele, 32% dizem que sim. Quando você bota Michele Bolsonaro, 50% dizem que não, 33% dizem que sim. Então, assim, a vida não tá fácil, né, Megali? Para ninguém. As pessoas seguramente não estão felizes, né, com a nossa classe política. Agora, qual é o meu recorte? Qual é o recorte inédito aqui que eu tenho? Sobre as eleições municipais. Quem pode ter maior influência nas eleições municipais? A gente já comentou sobre São Paulo, agora dessa vez é sobre o Brasil inteiro. Então, o presidente Lula está saindo em vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro nessas eleições municipais, como cabo eleitoral. A pesquisa Genial Quest, que foi feita na semana passada, e você trouxe aí alguns dados, 33% dos eleitores dizem que preferem votar em um candidato a prefeito aliado de Lula do que em outros candidatos. E o Jair Bolsonaro também tem força, mas menor, pelo menos se as eleições fossem hoje. 22% dizem que preferem um pretendente aliado a Bolsonaro. Então, essa pesquisa entrevistou 2.045 pessoas no Brasil inteiro, e você sabe que, obviamente, isso vai variando de região para região, né, Megali? No Nordeste, o Lula, 51%, metade dos eleitores do Nordeste dizem que preferem votar num candidato a prefeito da cidade deles, né, que seja aliado de Lula. 11% dizem que preferem um aliado de Bolsonaro. Quando você vai para o sul do país, Megali, isso não se inverte, mas o Bolsonaro ganha uma força grande, né? 31% dizem que preferem um candidato municipal aliado do Bolsonaro e 28% aliado do Lula. Então é mais ou menos um empate com vantagem para o Bolsonaro. No Sudeste, tem 27% para o Bolsonaro, 25% para o Lula. Também uma situação apertada de empate, mas com vantagem para o Bolsonaro. E no Centro-Oeste, veja bem, 26% para o Lula, 25% para o Bolsonaro. Também uma margem de erro, né, grande no Centro-Oeste, porque são poucos entrevistados, mas uma situação de empate. Então, o que vai desequilibrando mesmo, né, Megali, são as regiões Nordeste, amplamente favorável ao Lula, e Sul, onde o Bolsonaro leva uma vantagem mais sólida em relação ao Lula nas eleições municipais. Como os dois vão participar e já indicam que vão participar, o Bolsonaro está viajando o Brasil inteiro antes de ser internado, né, para tratar do erisipela, mas estava viajando pelo Brasil inteirinho, e Lula idem. Então vai ser uma eleição de embate entre essas duas forças, e nesta pesquisa, Lula aparecendo aí com uma certa vantagem, Megali. As mulheres também fazendo diferença a favor do Lula e os homens a favor do Bolsonaro.
É curioso como o país segue dividido, né? Depois Demais. de tudo que aconteceu, depois de tudo que a gente viu no 8 de janeiro, naqueles acampamentos, as investigações envolvendo a participação, por enquanto ainda investigações, né? Envolvendo a participação do ex-presidente naquela tentativa de golpe de Estado, porque foi uma tentativa de golpe de Estado. Mambembe, ridícula, mas a tentativa ali, a esperança era criar um caos para que houvesse algum tipo de intervenção. Obviamente, esses caras não imaginavam que eles fossem tomar o poder. É uma tentativa de golpe sem armas. As armas viriam dias depois, num capítulo próximo. As Forças Armadas recuaram, tá? Só por isso que a gente não teve algo de mais sério, mas foi uma tentativa de golpe. Mesmo assim, não vou dizer que segue inabalada, né, a imagem do ex-presidente Bolsonaro, mas ele ainda é uma grande força política com grande influência em todo o país. Veja Sim. aí, tem mais influência, embora em situação de empate técnico, do que o atual presidente no Sul. Aliás, deixa eu ver qual que é a margem de erro aqui para ver se tá em empate técnico mesmo, Mônica. No Centro-Oeste, 5%. É que você vai ter essa daí, essa parte Não que eu tenho? tenho. Vamos lá. Não Eu vou tenho. te E também falar. não tem a margem de erro, sabemos, Pablito? Para o Centro-Oeste. Peraí, você está falando da geral? A geral vocês podem ver aí. Da geral. Não, mas siga aí, Mônica. Tô procurando só a margem de erro da pesquisa. 2,2. 2,2. Então uma diferença de 5 não tá dentro da margem de erro. É uma diferença real mesmo. Bolsonaro, de fato, leva vantagem no Sul e no Centro-Oeste. Sim. Eles estão em situação de empate técnico no Sudeste. Isso, estão em situação de empate técnico. Você sabe que por regiões a margem de erro ela se alarga um pouco, porque é um número menor de entrevistados. Mas, o Megali, até pelo resultado das eleições em 2018 e em 2022, a gente vê que, apesar da margem de erro, a tendência é essa mesma, né? Então, você ter essas diferenças por regiões. No caso aqui das mulheres e homens, eu acho curioso também que segue também. Olha, 36% das mulheres dizem preferir um candidato do Lula para prefeito municipal, contra 19% do Bolsonaro, fora de qualquer margem de erro, né? E entre os homens, 29% preferem alguém ligado ao Bolsonaro, 27% alguém... Não, desculpa. Entre os homens, 29% ligado a Lula, 27% a Bolsonaro. Você vê que o Bolsonaro se fortalece entre os homens, né? E também entre os que ganham até 2 salários mínimos, a preferência pelo Lula segue sendo maior, né? 49% olhariam com boa vontade para um candidato a prefeito indicado por ele, contra 14% que indicariam, que olhariam da mesma forma para um candidato indicado pelo Bolsonaro. Isso entre as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, quando vai subindo a renda, isso vai se modificando a favor do Bolsonaro, Megali. Aí tem um ouvinte aqui chamando a atenção, meio que pra me xingar, mas tudo bem. Mas o Lula é um ex-presidiário, Megali, você é um esquerdista, para que tá feio. Bom, enfim, pode achar o que você quiser. Não sou. E se fosse, as pessoas podem ser de esquerda. Mas o ponto é esse, né? O fato de Lula ter sido preso, de ter existido o Petrolão, tudo isso de fato machucou a imagem do ex-presidente. Ele já teve 84% de aprovação, ele perdeu muito, mas muito apoio. Sim, ganhou a eleição, mas ganhou também muito com base nos votos anti-bolsonaristas, de gente que preferiu votar em Lula frente a Bolsonaro, porque não tinha alternativa naquela eleição. Ele teve um grande abalo na sua popularidade. E o Bolsonaro, por enquanto, nem tanto. Nem tanto. Ainda é uma força bastante relevante que meio que domina. Algo em torno de 40%, 35%, 30% da população, dependendo da região. Diga lá, Mônica. Mesmo porque a gente não pode esquecer, né, Megali, que muitos dos eleitores do Bolsonaro eram a favor disso aí tudo, pelo qual ele está sendo investigado, né? Você lembra das faixas, eu autorizo, né? Ou seja, autorizavam as Forças Armadas a intervirem no processo político. Agora, só para a gente terminar, essa coisa que você falou, 55%, não é isso? Dizem que o Lula não merece o segundo mandato. É isso aí. Bom, só para a gente ver, isso mostra a total dificuldade que o presidente está tendo, né, para governar, para convencer a maioria da população. Agora, quando a eleição chega, né, Megali, e quando chega especialmente o segundo turno, aí vira aquela
coisa de vamos no menos pior, né? Então, muitas vezes, um candidato que é rejeitado, como o Bolsonaro tem uma rejeição grande, Lula tem uma rejeição grande, quando na hora que fica no segundo turno afunilado, uma parte das pessoas falam, não, vou tapar o nariz aqui e vou nesse. Então, é só para a gente saber que são informações diferentes, né? Significa que o Lula tem muita dificuldade, mas dependendo contra quem ele disputa, acaba que ele ganha, como foi no caso do Bolsonaro, porque ele estava com uma rejeição grande, o Lula, por tudo isso que aconteceu, que o ouvinte falou aí pra gente, mas na hora em que se cotejou o governo Bolsonaro, naquele momento, naquele contexto, com o Lula acabou ganhando. Muito bem. Falamos aqui de Bolsonaro, de Lula, que se abram as torneiras da loucura no nosso WhatsApp, principalmente no nosso chat do YouTube. Mônica, boa semana, até amanhã. Até amanhã.